nenhuma, uma das grandes preocupações de toda a população brasileira, e Ponta Grossa não fica fora disso, é com a segurança pública. E a cidade teve uma evolução esse ano na questão dos índices de criminalidade. E para conversar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio a doutora Valéria Padovani, delegada-chefe da 13ª Subdivisão Policial. Doutora Valéria, prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Então, temos boas notícias em termos de segurança pública em Ponta Grossa na avaliação do primeiro semestre. Exatamente, né? Como nós tivemos uma evolução que diz respeito à efetiva prisão, né? E combate à criminalidade aqui nos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, mais precisamente, né? Onde tivemos uma redução em todos os índices de criminalidade. O que são os nossos principais problemas? Homicídio, assalto, o que domina a criminalidade aqui em Ponta Grossa, que é a maior dor de cabeça lá de vocês? Na verdade, a nível mundial, né, a criminalidade ela é ferida por crimes contra a vida, pelo homicídio. Né? E Ponta Grossa realmente não tem nenhuma posição de destaque, pelo contrário, em relação a isso. Né? Mesmo, e agora menos ainda vai ter, tendo em vista o decréscimo que nós tivemos na prática de homicídio aqui na cidade. Mas para você ter uma ideia, no contexto estadual, né, no mapeamento da violência, Ponta Grossa ocupa o 137º lugar. Nossa, que então, isso no Paraná, um dos maiores, né? No Paraná, em relação à violência, né? E sendo aí, né, o 3º, 4º município do estado, em termos de população. Então, realmente, nós estamos muito à frente em relação a essa matéria. Mas esse índice, ele é um pouco ingrato em relação a outros crimes, né? Ele aponta a vida, por quê? Porque a vida é nosso bem maior. Né? Tanto é que a criminalização começa no homicídio, que é o primeiro artigo do Código Penal, né, dos crimes, é o homicídio, que é o nosso bem, né, maior. Mas nós temos uma série de outras infrações, né, como a questão do tráfico de drogas, a questão dos crimes contra o patrimônio, do furto, do roubo, né, que aí são frutos de toda uma desigualdade social que nós temos. Então, nós temos uma atenção, estamos voltando a atenção muito especial a esses delitos, né? O furto e o roubo, tanto é que tanto o homicídio, quanto o furto e o roubo e o tráfico de drogas, nós centralizamos as investigações ali na 13ª Subdivisão, no setor de inteligências. E a droga continua sendo o maior problema da criminalidade? Quer dizer, o que move a motivação de... aí pelo menos 90% de todos os crimes, doutora Valéria? Eu não posso dizer 90%, né? Ela tem uma íntima relação com o cometimento de crimes, principalmente os crimes aí contra o patrimônio, né? O furto, né? Que a pessoa acaba se valendo, porque a pessoa, quando ela está envolvida, né, com a droga, ela perde todos os padrões morais, né? Então, muitas vezes, determinadas condutas que ela não teria normalmente, ela passa a ter para ter meios para obter a droga. Né? Então, para isso, acaba passando para a esfera do outro, né? Que é a questão do crime contra o patrimônio, do furto ou até mesmo do roubo. Então, mas não que seja 90%, mas tem uma íntima relação, sim, né? Principalmente o consumo da substância entorpecente com os crimes contra o patrimônio. Né? Mas também é o consumo que alimenta o tráfico, né? Então, por isso, nós temos uma atenção muito especial em relação a isso. Doutora Valéria, e toda essa discussão que está tendo aí a respeito da descriminalização de algumas drogas, de se tratar de um modo mais brando, no seu ponto de vista como autoridade de segurança pública, qual é a posição mais correta nesse sentido com relação ao usuário, ao traficante? O que vai ter um impacto menos negativo sobre a sociedade na sua avaliação? Hoje, na verdade, o uso da substância entorpecente ele já tem uma penalidade muito branda. Né? O usuário já não fica aí sujeito à pena de prisão, a ficar privado da sua liberdade. Tem uma pena muito mais branda. O que já é uma exceção, né? Em relação à maior parte do mundo. Por quê? Porque o uso da substância entorpecente é uma autolesão. Né? Então, na verdade, o sujeito ele não está destruindo o outro, ele está se destruindo com o uso da droga. E a autolesão ela não é punida, né? Então, não existe a única hipótese de autolesão punida é quando há uma fraude a seguro, né? O sujeito ali que ele acaba se lesionando para obter a vantagem de um seguro. Mas aí, nesse caso, é punido por quê? Porque tem uma outra pessoa que está sendo lesada, né? Então, a questão da punição, do uso da substância entorpecente é uma questão cultural, não é uma questão técnica.
né? Então, nós temos todo um trabalho cultural a se fazer, né? Como, por exemplo, no nosso país, o álcool é culturalmente aceito. Né? Até incentivado em alguns casos, né? Coisa que em outros países não é. Né? Então, por exemplo, se nós temos um histórico aí dos Estados Unidos, nós temos toda uma prevenção de álcool, né? Lá o álcool ele é combatido ainda hoje, o álcool não é comercializado como é comercializado aqui no Brasil, porque isso é uma questão cultural, né? Então, eu acho que necessita se realmente analisar não a questão somente técnica, se nós formos ver a questão técnica e a questão isso de reflexo no sistema penal, né? Eu diria que eu sou favorável, né? Em relação a isso, porque tecnicamente não há porquê, né, o uso, e eu acho que também tecnicamente isso vai dar um reflexo no tráfico de drogas. Nós podemos ter aí como exemplo outros países, né, onde é permitido porque há um controle em relação a esse uso da substância entorpecente, mas nós temos que ver também a nível cultural, né? Nós não podemos esquecer disso a nível cultural, né? Então eu acho que seria necessário nessa matéria mesmo uma consulta à população em relação, porque não basta a gente analisar somente a questão técnica, nós temos que analisar a questão de cada comunidade, o que eles pensam em relação ao uso da substância entorpecente. Não pode ser, assim como foi a questão do desarmamento, não se pode ter só uma visão simplista aí a favor ou contra. É uma questão mais complexa na sua avaliação. Eu acho que necessitaria a sociedade de mais esclarecimentos, né? Mais debates em relação a esse tema. Acho através de fóruns, acho que não em relação, por exemplo, à marcha, né? Que por mais, né, que tenha o Supremo, o Tribunal Federal, que eu tenho todo um respeito, eu tenho acatado pela questão da livre manifestação do pensamento, só que eu acho que né, realmente é uma coisa que a gente, mais como polícia, a gente se assusta e não gosta, né? Acho que isso já é natural, né? Então a gente já não gosta, né? Ver uma apologia, né? Assim como, por exemplo, né, se chega às vezes alguém na delegacia ali, né, para ser ouvido, quer dizer, é comum, né? Os jovens, principalmente, aí usam ali um brinco com né, o desenho de uma folha da cannabis sativa ou uma camiseta. Não, eu não admito. Falar, você tira isso aí, eu vou ser obrigado a te autuar em flagrante por apologia ao crime, né? Porque esse é o nosso papel. Exatamente. De polícia. Enquanto tiver a norma, nós temos que repreender, né? Mas quem movimenta o processo legislativo é a comunidade através dos seus deputados e senadores, né? No Congresso Nacional, que são leis restritivas de liberdade. Então, acho que carece de um maior debate, né, dos políticos a que está afeta essa matéria, com a população que os elegeu, para eles representarem realmente, né, na descriminalização à vontade da população que eles estão representando no Congresso Nacional. Esse nosso papo aí sobre segurança está muito bom. Vamos continuar no próximo bloco? Vamos. Então, é um instante só e a gente já volta.